Olá galera, Gilber Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre a pobreza é uma maldição. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase. A primeira vez que eu ouvi essa frase, o Bill estava num palco, ele veio dos Estados Unidos ensinar as pessoas a serem milionárias, né? Como as pessoas podiam fazer. E ele disse que se a gente colocasse em prática o que a gente estava ouvindo naquele final de semana, nós não só íamos ser milionários, mas nós íamos ser multimilionários. Uma das coisas que aconteceu naquele momento foi que essa frase, eu senti que ela causou um burburinho no auditório. A pobreza é uma maldição. Em mim não causou esse burburinho porque eu tomei uma decisão. Eu ia ouvir o que o Bill estava falando com zero de expectativa. Eu queria absorver, eu não queria julgar. O que ele está falando está certo, o que ele está falando está errado. Eu falei, não, eu vou ouvir tudo o que ele está falando, depois em casa eu decido se o que ele está falando está certo, depois eu decido se ele está errado. Não fiquei fazendo isso na mesma hora. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que fez isso, porque muitas pessoas, depois, no final, elas acabaram transformando tudo aquilo que o Bill disse num burburinho. Houveram outros temas, de vez em quando eu vou trazer esses temas que causaram burburinho, mas um deles foi esse: a pobreza é uma maldição. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro nessa frase, e que foi isso que eu levei, eu não fiz isso na hora, tá? Eu não sou tão inteligente assim, eu fiz isso nos tempos depois, mas o que todo mundo cometeu um erro, e eu teria cometido na hora também se eu tivesse tido esse julgamento, né? É prestar atenção na frase. O Bill disse, a pobreza é uma maldição, não os pobres são uma maldição. E é curioso, porque se você olhar um pouco mais, você consegue pensar, o câncer é uma maldição, a corrupção é uma maldição, a fome é uma maldição. A gente consegue encontrar muitas coisas que a gente pode chamar de maldição, que é uma coisa ruim. A outra palavra, o outro sinônimo para maldição seria, o câncer é uma coisa ruim, pobreza é uma coisa ruim, em outras palavras. E em sã consciência, ninguém diria que a pobreza é uma coisa boa. É muito difícil você fazer a defesa da pobreza. Puxa vida, que legal! A gente não tem o que comer. Eba, a gente é pobre! A gente não tem onde dormir. Puxa vida, tá frio e a gente vai dormir na rua. Ou como aconteceu aqui no ABC. No ABC aconteceu isso por 2 vezes, se eu não estiver enganado. Uma foi uma fatalidade de alguém que... E você vê que pode ter tido um aspecto de pobreza. Eu não sei do caso, eu não estudei o caso, não fui investigar. Então, me perdoe se eu estiver errado, mas um dos casos foi de alguém que tinha uma estrutura num prédio de aquecedor, que era chuveiro elétrico, trocou por chuveiro a gás, mas o prédio na origem, ele não foi construído para isso, então ele não tinha as ventilações apropriadas. Estou deduzindo pelo pouco que eu ouvi falar. Veja só se não é a pobreza que mais uma vez é uma maldição, porque alguém poderia ter tido, se tivesse pago um preço melhor, se não tivesse contratado, por exemplo, a empresa que fez pelo menor preço, mas contratado pelo melhor preço. E o melhor preço não necessariamente é o mais caro, mas aquele que ia olhar para ver se a ventilação estava correta. Eu não estou julgando, eu só quero que você entenda o ponto que eu estou fazendo aqui. Pior foi o outro caso, do pessoal, eles estavam com frio e eles colocaram uma churrasqueira dentro da casa e morreu o pai, a mãe, o bebê, o filho, eu não lembro se era filho ou filhos. Enfim, morreram por causa da fumaça da churrasqueira. Isso é pobreza. Eu vou dizer uma coisa, hoje foi um dia que fez calor, mas a casa ainda está fria e eu estou com o meu ar quente ligado aqui, porque essa é a melhor forma, essa é a forma apropriada de eu trazer calor para a minha vida, não ele dar uma churrasqueira aqui na sala. Eu tenho aqui no meu apartamento um serviço de gás e é curioso, as empregadas, elas morrem de medo, então o que elas fazem? Elas deixam a janela um pouco aberta. Eu chego, eu fecho a janela, porque o sistema de gás aqui foi muito bem feito. Ele tem uma chaminé, elas não entendem, elas só veem o que elas viram na televisão. Morre se ficar tudo fechado. Nós temos um sistema que leva o gás para fora
e a lavanderia ela é ventilada, tem um lugar que não pode fechar. Não olham isso, não percebem, né? Mas de qualquer forma, por quê? Nós temos um sistema de aquecimento a gás aqui, mas que não foi feito, não foi o mais barato, não foi o mais caro, foi aquele que oferecia a melhor solução. Você não pode chegar e falar que a pobreza, em algum nível, você chegar e dizer que a pobreza é uma coisa ruim, mas muitas vezes nós confundimos o Estado com as pessoas. Quando a gente chega e fala da pobreza, muitas vezes as pessoas confundem com os pobres, e especialmente isso é ruim se você assiste novela. E eu tenho que dizer para você, eu não assisto novela há mais de 20 anos, há mais de 20 anos eu não assisto uma novela, mas eu sei que esse modelo não mudou. Você pode olhar que na novela os pobres são bons como seu pai e o meu, e os ricos são maus. Subliminarmente, a mensagem que passa é que as pessoas ricas são ruins e os pobres são bons. E isso limita a sua capacidade de ganhar dinheiro, o que na prática faz com que você seja bom, mas você trabalhe para eles por valor nenhum. Por isso que você precisa se libertar, por isso que você precisa reconhecer que a pobreza é uma maldição. Eu me lembro de ter assistido um filme, nós fomos ver no cinema, um filme sobre terremotos, e mostrou muito São Francisco, e esse filme me impressionou porque eu não conhecia São Francisco, mas eu fiquei tão impressionado que depois eu e minha esposa fomos conhecer São Francisco. Mas quando terminou o filme, o pobre, que era representado por um bombeiro, ele era herói e bom. E o rico, que era um cara que até construiu prédios lá, ele era covarde e ruim. Ele não era ruim, ele só era covarde. Então, sabe, subliminarmente, tá vendo? Ó, se você ganhar dinheiro, você vai virar um covarde, você vai virar um fraco, porque o pobre, até o fim, ele foi valente, até o fim, ele... E essas são as mentiras que vão sendo contadas pra gente ao longo da vida e vão diminuindo o nosso ímpeto, a nossa vontade, o nosso desejo de conquistar a riqueza. Presta atenção naquilo que está sendo instalado nesse seu computador em detalhes, tá? Detalhes. Eu vi hoje, não uma reportagem, que eu não estou acompanhando notícias, né? Mas era uma coisa sobre futebol. 2 pessoas pegaram o ingresso, eles compraram 3 ingressos, mas só foram em 2 para o estádio. E aí o pai não foi, por alguma razão, e eles deram o ingresso para um menino pobre, por alguma razão. Isso acabou caindo nos sites, e lá era o comentário. E eu gosto de ver os comentários, né? E sempre tem um comentário. Ah, se o futebol ele fosse mais acessível, todo mundo poderia participar, né? E a maior loucura isso, porque nós queremos que o nosso time seja competitivo, e para o nosso time ser competitivo, ele tem que ter jogadores que são bons, jogadores que são mais caros. A gente quer que o nosso time seja assim, mas a gente não quer pagar por isso, a gente quer que seja de graça. E não é assim que a bola quica, como dizem os americanos, não é assim que a banda toca. Se você não tiver uma decisão, se você não tiver um espírito positivo de que as coisas vão ser diferentes para você, se você não tiver um espírito de que você vai construir a riqueza e de que isso vale a pena o preço a ser pago, talvez você nunca descubra que a pobreza é uma maldição, porque a gente não consegue nem avaliar, de comparar como eu era, como eu sou. Hoje eu consigo dizer, porque eu era pobre, eu ainda me lembro de quando eu era pobre, e eu tenho que dizer para você, a pobreza é uma maldição. E o Bill falou assim, quando você sabe que você é pobre, quando você não tem dinheiro, o Bill era muito direto, né? Mas eu quero dizer para você que guarde isso, não é o pobre que é uma maldição, é a pobreza que é uma maldição. Você ser pobre é um estado que você pode mudar, assim como você está gripado, assim, e você pode chegar e falar, você está dizendo que ser pobre é uma doença? É uma doença, porque o natural do universo, o natural é a abundância, o natural é todo mundo viver bem, o natural, presta atenção numa das coisas que eu vou dizer para você aqui agora, no natural, o mundo todo deveria ser rico, porque no natural o mundo tem mais do que o suficiente para fazer os 7 bilhões de habitantes ricos. Mas nós fomos treinados para acreditar de que a riqueza que tem no mundo não é suficiente para todos. Por isso que a gente precisa pegar do Bill Gates e dividir. Por isso que a gente tem que pegar do Steve Jobs, ele já morreu mesmo. Vamos pegar o dele e dividir entre todas as pessoas. Essa é a grande burrice da humanidade. É entender, é achar que os pobres existem porque algumas pessoas são ricas. Não, e a verdade é que os pobres existem porque nós não exploramos no melhor sentido, né? Nós não
exploramos o potencial que o planeta tem, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero muito em breve fazer um vídeo falando do que vai acontecer com o mundo agora, com o carro elétrico, com o avião elétrico, com o barco elétrico. Vai ser um mundo totalmente novo e eu não sei como as pessoas não podem estar entusiasmadas a esse respeito, continuam brigando. Vamos tirar dos ricos para dividir para os pobres. É gente que fala, Joubert, ao invés de você estar ajudando as pessoas a serem milionárias, você deveria estar lutando por uma sociedade mais justa. Não, não e não. Eu não quero fazer parte das pessoas que dividem a pobreza. Eu quero fazer parte das pessoas que constroem riquezas. As pessoas que eu ajudei a se transformarem em milionárias vivem vidas fantásticas, vidas de abundância, onde eles ajudam os pais, ajudam os filhos, ajudam a sociedade. Na verdade, eles têm que ser treinados para não ajudar mais do que as pessoas estão preparadas para receber. Mas é isso aí, vai. O vídeo está ficando longo. Eu quero, não sei o momento que você está assistindo essa aula, mas eu quero convidar você. Assistindo esse vídeo ainda não é uma aula, mas eu quero convidar você para o meu treinamento ao vivo. Vai ser agora no dia 13 de agosto. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se fizer sentido para você, peça o link para mim, que eu mando para você e eu vou mostrar para você como eu fui do zero, sem dinheiro, eu não tinha dinheiro, para o meu primeiro milhão, zero para o primeiro milhão, sem dinheiro. Como eu construí essa jornada, eu vou compartilhar isso com você, tá bom? Me pede o link inbox, me chama. E, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.